Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu não gosto de então o que é que vai ter que fazer, como é que vai fazer. Eu não sei, eu gosto de ir pelo rio. Eu acho que a gente não tem a necessidade de fazer muita coisa, porque o culto é pra ele. Aleluia. Então eu acredito que o necessário é que ele mantenha a ordem nesse culto. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 34. Eu não quero ninguém mais, não necessito de nada mais. 34. Deuteronômio 34, verso 10. Vamos orar. Querido Jesus, eu peço pela sua presença nesse lugar. E eu peço, Senhor, nos conceda espírito de revelação e sabedoria. Ilumine os olhos do nosso entendimento. Espírito, que o Senhor seja o nosso único foco. Me ajude a não te atrapalhar. Me ajude a não tirar os olhos do Senhor. Espírito, tenha a primazia, a ordem, o que o Senhor quiser entre nós. E nos perdoe pelas nossas falhas e por nossa finitude. Amém. Amém. Deuteronômio 34, verso 10. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Algumas versões falam assim: nunca mais se levantou profeta em Israel como Moisés, a qual falava com o Senhor face a face. Eu não sei se você entende o peso disso. E é estranho, por conta que quem escreveu o Deuteronômio foi Moisés. Isso está escrito com alguém que conheceu o Senhor face a face. Se eu não me engano, em Êxodo 33 está escrito assim: que Moisés falava com o Senhor face a face. Eu não sei se você entende o peso disso. A Bíblia fala de um modo que Deus se relacionava com os profetas, mas com Moisés era diferente. Porque Moisés tinha acesso à face do Senhor. Moisés tinha acesso à intimidade com Deus. E é um local a qual a gente tem perdido acesso, que é a intimidade com Deus. A gente tem muita coisa, a gente tem muito talento, a gente tem muita habilidade, mas nos falta amizade com Deus. Sabe, amizade com Deus não é fazer obra. Amizade com Deus não é ajudar alguma coisa ou pregar o Evangelho. Amizade com Deus é você saber para onde a nuvem está indo. A amizade com Deus é como se baseia as nossas tomadas de decisões. Como assim? Sempre que Moisés tinha alguma decisão a tomar, a primeira iniciativa era: tá bom, beleza, eu sei que essa é a necessidade, mas eu vou buscar o Senhor. E a Bíblia, ela é clara em falar que a nuvem descia. Eu não sei qual é a facilidade que nós temos para acessar a nuvem. Quais são as vezes que a gente vai se comunicar com Deus e Deus começa a se comunicar com a gente? É muito fácil a gente se comunicar com Deus. O difícil é a gente ouvir a comunicação dele para conosco. E sempre que Moisés tinha uma decisão a tomar, ele ia atrás da nuvem.
E não importa quantos dias, quantas horas fossem, Moisés esperava a nuvem falar algo para ele começar a se mover. As tomadas de decisões de Moisés não eram baseadas no que o povo precisava, mas era baseado no que Deus queria que ele fizesse. E aí a gente se preocupa, eu não estou dizendo que isso é errado, glória a Deus, eu faço isso também. A gente se preocupa muito com a obra e às vezes a gente esquece o nosso amigo Jesus e a gente acaba se perdendo na obra com Deus. E o interessante é que no texto de João 6, algumas pessoas chegam e Jesus pergunta assim: qual é a obra de Deus? Como é que eu faço a obra de Deus? Essa é mais ou menos a pergunta que é feita a Cristo. E ele responde assim: a obra de Deus é que criais no Filho. Outro momento Jesus fala assim: eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Se a gente começar a prestar atenção no que nós temos feito, a gente está fazendo o que só Deus quer, ou a gente está respondendo a demanda que é necessária e colocada sobre nós? O meu maior medo não é perder a unção, não é perder o profeta, não é perder, sei lá, a casa, o ministério. As pessoas não importam muito. Meu maior medo é esquecer o meu amigo Jesus em algum lugar. O que mais pesa em meu coração é quando as pessoas, elas estão decidindo algo. É quando eu sento em algumas mesas e a gente tem que resolver algumas coisas e as pessoas colocam em xeque: nós devemos fazer isso, nós devemos fazer aquilo. E a pergunta que brota em meu coração sempre é: mas o que o Senhor está falando? O que é que Deus está falando a respeito disso? Sabe, a gente às vezes tem que resolver alguma coisa. Beleza, eu sei que é urgente, mas qual é a palavra do Senhor sobre aquilo? Qual é a palavra do Senhor a respeito do seu trabalho, a respeito da sua faculdade, a respeito dos seus afazeres? O que é que o Senhor tem falado para você? Eu não se sinaliza para o que o Senhor tem dito a respeito do Brasil. Eu não estou falando de notícias, eu estou falando assim: Deus me falou que isso vai acontecer no Brasil e ponto final. Amém. O que você tem escutado de Deus a respeito do baluarte? Eu não estou falando de uma palavra profética. Eu estou falando de uma amizade que você cultiva com Deus e Ele começa a resolver alguns assuntos. Eu sinto que a gente padece muito de comunicação com Deus. Não, Cauã, mas eu oro 2 horas por dia. E quantas horas você escuta Deus? Quanto tempo você escuta Deus? Orar é a parte mais fácil. O difícil é escutar. Há algo que treme em meu coração. É quando as pessoas começam a falar assim: obedece a Deus, você tem que fazer o que Deus quer que você faça. Faça a obra do Senhor, isso não é errado. Mas obedeça ao Senhor em todas as coisas. Ande no caminho do Senhor. Sempre que, geralmente quando a palavra é obedeça, aparece na Bíblia, no Antigo Testamento, é a palavra shema, o chamar, que seria: ouça o Senhor, escute o Senhor. Quando a Bíblia fala assim: obedeça o Senhor em todos os seus mandamentos, o que ela quer dizer é: escute o Senhor em todos os seus mandamentos. Talvez a nossa dificuldade de obedecer seja porque a gente não está ouvindo nada. Sinceramente, se você está obedecendo o Senhor só porque Ele está mandando, isso não é santidade. Se você não bebe, não fuma, não se prostitui, não faz as coisas moralmente erradas, porque isso é falta de santidade, eu temo lhe dizer que isso não é santidade. Se você faz só porque é errado. Sabe por quê? Porque se a gente começar a analisar, as leis são algo moral. É algo moral eu não roubar João Paulo. É algo moral eu não falar mal de alguém. É algo moral eu não mentir. Isso são coisas básicas, isso são leis. Você matar no Brasil, isso é uma lei. É errado. Não é santidade ao Senhor. Sabe por quê? Porque existem milhares de religiões. Existe o hinduísmo, várias religiões que não bebem, não fumam, não se prostituem, vivem uma vida mais regrada do que eu e você, em separação mais do que eu e você. E eu tenho uma notícia: eles não são santos.
intimidade não é só deixar de fazer algo, mas começar a fazer algo. Porque a gente deixar de fazer algo só porque é errado demonstra ignorância. Não é intimidade eu obedecer por medo. A Bíblia fala que o amor perfeito lança fora todo medo. 1 João diz assim: se nós ainda temos medo é porque nós não somos aperfeiçoados em amor. Porque o amor tende a nos fazer pensar que vai gerar castigo. A Bíblia fala que o medo que a gente tem de errar com Deus é porque a gente não é aperfeiçoado em amor. Porque a gente tende a pensar que aquele medo vai gerar castigo. Então isso não é perfeição em amor. Eu não me relaciono com as pessoas que eu amo com medo. Eu não me relaciono com as pessoas que eu amo por obediência. Eu me relaciono com as pessoas que eu amo por relacionamento, por intimidade, por querer conhecer. Porque quando a gente chegar ao céu, a gente não vai ter mais necessidade de sermos santos. A gente não vai ter mais a necessidade de fazer aquilo outro, de obedecer ao Senhor. A única coisa que a gente vai ter necessidade no céu é saber o que Cristo pensa, é saber quem Cristo é. João 17,3: a vida eterna é esta, de conhecer a Ti, o único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Quando você passar dessa vida para a eternidade vai ser um local que os filhos ficam conhecendo quem Deus é. E Cauã, eu leio a Bíblia, eu conheço o que Deus quer. Ler a Bíblia não é conhecer a vontade de Deus. Ler a Bíblia não é conhecer quem Deus é. Conhecer quem Deus é saber qual é o caráter dele. Cauã, me dê uma demonstração disso. João 8. É João 8 mesmo. E aí, a galera, ela tem entendimento do que Deus queria. E aí eles pegam uma mulher e falam assim: Jesus, a lei diz que ela está em adultério, vamos matar ela. Porque foi Deus que ordenou, afinal, se uma pessoa fosse encontrada em adultério, nós deveríamos matar ela. Mas quem não conhece o caráter de Cristo, coloca algumas coisas em xeque pelo que a gente acha, pelo que pensamos ser certo e errado. Mas a Bíblia fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia. E aí, se dependesse do que as pessoas conheciam disso, se dependesse do que elas haviam experimentado, do que elas haviam estudado a respeito de Deus, sem a intimidade, sem o conhecimento, ela teria sido morta. Mas aí Cristo fala assim: quem está sem pecado, atira a primeira pedra. Sabe, se a gente se relacionasse com Deus por apenas aquilo que as pessoas falam, por aquilo que está escrito, a gente vai tomar muitas decisões erradas. A gente teria matado Davi, porque Davi, ele comeu o pão santo, um pão que era destinado só aos sacerdotes. Davi usou a estola sacerdotal, coisa que era destinada aos sacerdotes. Isso numa época pré-messiânica. E ele não foi morto. Ao contrário, Deus fala que essa é a pessoa segundo o seu coração. Porque nós não temos que se relacionar com Deus por meio de regras, mas nós temos que se relacionar com Deus por meio de conhecimento. Sabe por que às vezes nós não conseguimos se libertar de algumas coisas? Porque a libertação vem por meio do conhecimento. João 8,32: conhecereis a verdade, ela vos libertará. A sua falta de intimidade vai demonstrar a sua falta de autolibertação. Por isso que um dos mandamentos de Paulo à igreja é: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A falta de experimentarmos algo de Deus é porque a gente se relaciona com Ele por apenas aquilo que achamos e conhecemos, mas sem uma intimidade vívida, sem um bate-papo vívido. Sabe qual é das minhas maiores orações? Deus, me ensina a conversar com o Senhor como eu converso com os meus amigos. Deus, me ensine a tratar o Senhor como uma pessoa.
Essas são as minhas maiores orações. Se você me perguntar, Cauã, pelo que você jejuou esse ano, e eu vou lhe responder: eu quero conhecer mais a Deus. Eu não estava jejuando atrás de coisas, eu estava jejuando para ser mais amigo de Deus. Quantas vezes eu estava no meu quarto e eu começava a esmurrar a parede e falar: Deus, me dê a sua amizade. Quantas vezes eu estava no meu quarto e eu começava a gritar: Deus, me dê a sua amizade. Não foi uma ou duas vezes. Sabe, ano passado, por volta dessa mesma época, no Natal, eu deitava numa rede e eu ficava assim: Senhor, eu preciso muito que o Senhor venha aqui. Mas eu preciso muito que o Senhor venha fisicamente aqui, porque eu preciso bater um papo e ter algumas dúvidas. E eu chorava: Deus, apareça fisicamente para mim. Talvez isso ofenda um pouco a nossa religião. Uma das músicas que eu mais gosto nesse tempo, que eu estou mais estudando, é Herege, que é uma música, não é rock, não é do rock lá, é outra Herege. Ela é de uma banda inglesa, Heretic, e aí eles traduziram essa música. E aí uma das partes que eu mais gosto dessa música é assim: ofenda a minha mente, ofenda a minha mente, para que eu possa te conhecer, para que eu possa te conhecer. Porque a gente fica colocando preceitos demais em Deus, a gente coloca regras demais no que Deus pode e o que Deus não pode. Meu amigo, eu só quero saber quem Deus é. Eu só quero saber o que Deus pensa. Sabe o que eu orava? Antes de dormir, a gente tem o costume de pedir a bênção de Deus. Eu deitava e eu perguntava: Deus, o que o Senhor fez hoje? Como foi o dia do Senhor? O que foi que o Senhor fez? E eu esperava Deus me falar o que Ele tinha feito naquele dia. Sabe por quê? Porque eu não quero um Deus que se senta no trono. Eu quero uma companhia que vai ser eterna. Aleluia. Sabe, eu não vou conviver na eternidade com um homem que fica parado, que não tem afeições, que não tem sentimentos, que não se impressiona com algumas coisas. Deus é alguém emotivo. Deus é alguém que tem sentimentos, que tem afeições, que se movem em algumas coisas, sabe? E aí Deus começou a trocar bate-papo comigo. E é uma das coisas que mais gera dopamina em mim. É uma das coisas que mais gera satisfação e prazer. É quando eu escuto a voz de Deus. E eu não estou falando de escutar a voz de Deus para uma palavra para alguém, mas quando eu escuto de uma maneira que gera intimidade. Eu estava esses dias, eu fui comer. E eu estava em umas regras comigo mesmo a respeito de algumas coisas que eu ia e que eu não ia comer em devoção a Deus. E aí eu cheguei, eu peguei o cardápio, eu abri e eu falei: caraca, bicho, tem um monte de opção. E aí Deus falou assim pra mim: calma, escolhe o que você quer. E eu: Deus, tem certeza que é o que eu quero? Se for o que eu quero, eu vou botar, né? Tá bom, eu perguntei de novo: Deus, tem certeza que é o que eu quero? Então, escolhe o que você quer, cara. Beleza. Aí eu pedi, escolhi. Passou, eu nem liguei. Eu só comia, não me senti pecando, eu fiz o que Deus pediu. Aí no outro dia eu fui me deitar. Aí Deus falou assim: calma, sabe por que eu te perguntei o que você queria? E eu: por que, Deus? Porque eu queria que você escolhesse o que eu quero. Aí na hora eu pensei, eu vacilei, porque com certeza eu não escolhi o que eu só queria que eu escolhesse. Mas sabe, Deus deixou eu tomar uma decisão para ver se o meu coração se parece com o dele. Isso é intimidade com Deus. Porque tem gente que fala com Deus como se tivesse um walkie-talkie. Faça isso e aquilo. Amém, Deus, vou fazer. Fiz. Valeu. Eu te agradeço por você ter feito o que eu pedi. E aí depois de 2 meses, a pessoa vai escutar Deus de novo: deixe isso, não faça aquilo. Mas Deus nunca comunica algo real à pessoa, algo de intimidade, algo de amigos. Eu não sei, mas Deus só lhe pede as coisas. Os seus relacionamentos, se não são com Deus, se baseia no que uma pessoa faz pela outra. Quando eu erro muito, eu fico: caraca, bicho, eu sou muito merecedor. Aí Deus chega pra mim e fala: calma, eu te amo. E eu não te amo pelo que você faz, eu te amo pelo que você é.
E aí ele fica me lembrando, então se você deixar de fazer ou fazer, eu não vou te amar mais, eu te amar menos. Porque eu não mereço o amor de Deus e Ele vai me amar da maneira que eu estiver. Deus, Ele não está atrás de pessoas para responderem a uma missão. Porque pessoas que respondem apenas a uma missão se tornam Saul. Deus está atrás de Davi. Porque Davi não se importa com o trono. Davi, ele não se importa com o que as pessoas querem. A arca passou vários anos longe de Jerusalém. Davi, quando ele vai estrear a sua maestria como rei, quando Davi vira rei de Israel, no dia da sua estreia, sabe o que ele leva para a sua estreia? A Arca da Aliança. E a Arca da Aliança estava perdida. Mas Davi falou assim: eu não vou dar sono aos meus olhos, eu não vou deitar até que a arca esteja em Sião. E aí no dia que era para Davi curtir, beber um vinho, sei lá, se perder, ele traz a arca, fecha a estola sacerdotal e vai dançar na presença de Deus. E aí Mical olha da janela e pensa assim: não estará vindo os vadios? E aí Mical fica estéril. Talvez você não está gerando nada, você não está dando fruto, porque você não se deleita na presença. Você não se desgaste na presença. Você é daquelas pessoas que quando o ápice da presença sobe, você começa a observar e começa a julgar. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Fulano está fazendo isso, fulano está no chão, isso é de Deus, isso não é de Deus. Enquanto isso, fulano está gerando algo no Senhor e você está dando lugar à sua esterilidade. Deus, Ele está atrás de amigos. Jesus, um pouco antes da Santa Ceia, Ele se reúne com os discípulos e ele fala assim: galera, eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos. Eu quero a amizade de vocês. E aí depois ele é traído por Judas. E o que me deixa inconformado é que ele fala para Judas ser um amigo. Amigo, o que fizeste? Coisas que Jesus faz geralmente me dá parafuso. Eu fico pensando: caraca, como é que Deus fez isso aqui? Sabe qual é o meu maior medo? É que se Jesus estivesse fisicamente entre nós, eu seria um dos 500, eu seria um dos 70 que até fazem milagres, ressuscitam os mortos, expulsam demônios. Eu tenho medo até de estar entre os 12. Eu tenho medo de estar entre os 3. E Cauã, o que você quer? Eu queria estar no lugar de João. Porque quando as dúvidas começam na Santa Ceia, a respeito de quem vai trair, quem vai deixar de trair, Pedro fala assim: ei João, pergunta a Jesus quem é que vai trair. Aí Jesus está aqui, ajeitando as coisas, João está aqui, aí João deita, pergunta: e aí Jesus, quem é que vai trair? Aí Jesus: é aquele que eu molhar o pão. Eu não sei, mas eu não me conformo em ser Pedro. Eu não me conformo em ser Tomé. Porque a revelação de Apocalipse não foi entregue nem a Pedro nem a Tomé. Quem viu o Senhor no seu grande dia não foi Pedro nem Tomé. E eu te pergunto: qual era o segredo de João para ser mais amigo de Deus? Será que foi Deus que escolheu João? Ou foi João que acessou alguns lugares no coração de Deus? A dúvida que eu quero gerar é: será que foi escolha de Deus ser íntimo de João, ou escolha de João ser íntimo de Deus? Deus, Ele está atrás de amigos como João. Porque João é o tipo de amigo que quando chega na hora da cruz ele não sai. Pedro saiu, Tiago saiu, mas João estava lá. E aí quem é amigo, Deus dá uma certa responsabilidade. Jesus fala assim: João, eis aí tua mãe.
E ele olha para Maria e fala assim: eis aí teu filho. E a Bíblia fala que João levou Maria para casa. Olha o nível de responsabilidade que Cristo entregou na mão de um amigo. Eu estava sendo ministrado por algo. Esse ano eu pensei assim, no início de 2025, eu vou focar 100%. Eu vou me gastar. Por conta daquela passagem dos Salmos: filho, eu te gerei, pede-me, eu te darei, as nações sua herança. E aí eu comecei a fazer coisas para merecer as nações sua herança. E aí um dia eu pequei, eu errei feio. E eu falei: Deus, eu nunca vou chegar ao nível de merecer as nações sua herança. E aí Deus falou assim: calma, você não entendeu nada. As nações não são para quem obedece, são para os filhos. A Bíblia fala assim: filho meu, eu te gerei. Enquanto você não se colocar no lugar de filho de Deus, eu não vou te dar herança. Mas calma, eu já aceitei Jesus, eu já sou filho. Mas você não se comporta como um. Eu não me comporto como um. Sabe por quê? Porque eu tenho muita autojustificação diante de Deus. Eu me justifico demais diante de Deus. Quando eu erro, eu tento merecer a santidade. Eu tento fazer coisas para me achegar a Deus. Mas só há um caminho para Deus, que é Cristo. Hebreus fala que para que a gente se achegar com confiança ao trono do Senhor pelo seu sangue, não é pelo meu sangue, não é pelos meus esforços. Zacarias 4:6, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. A única coisa, a única hipótese de se achegarmos a Deus é por meio do Filho e do Espírito. Não é sobre fazer algo. Catherine Kuhlman, ela tem uma frase que é assim: não é o quanto você ora, não é o quanto você jejua, é o quanto você se rende. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5, 18 a 19: não apagueis o espírito. Eu tenho muito temor de quando eu subo aqui, não é de pregar algo, não é de falar algo, não é de dar um testemunho errado, mas é se a presença do Espírito a gente estiver, eu matar ela. Eu tomar a primazia, o local que é do Espírito. Há uns anos atrás eu tive uma visão. Na verdade eu tive uma palavra do Senhor que era assim: Cauã, eu estou voltando a me assentar no trono da igreja. Eu estou voltando a ter lugar na igreja. Sabe, eu entro em várias igrejas e a pergunta que eu faço é: cadê Deus? Eu vou em várias conferências e a pergunta que eu faço: tá bom, mas onde está Deus? Como é que as pessoas vivem sem Deus? Eu estava orando menos e eu cheguei em meu tio e eu falei assim: Jonas, é assim que as pessoas vão para o culto? É assim que as pessoas se sentem quando estão em culto? Porque o gosto de uma festa não é normal você viver sem a presença. Não é só sentir a presença no culto, mas é sentir a presença na sua vida. Eu não estou atrás de algo formal, eu não estou atrás de, sei lá, algo que vai me emocionar. Eu estou até com medo de algumas palavras. Porque eu não quero mais escutar a frase de ciclano, frase de cilano. Porque não está mudando a minha vida. Os métodos que as pessoas falam, as coisas que as pessoas falam, não está atingindo a minha vida. A única coisa que me dá prazer e satisfação é Cristo. É a única coisa que me satisfaz. Sinceramente, se eu passo um tempo perdido de Deus, eu me sinto morto. E eu não estou falando como aquelas frases: sem ti eu morrerei. Não, porque eu padeço, eu fico pensando: caraca, eu não sei viver sem Deus. Eu sou muito frágil, eu sou muito fraco, eu não consigo. Se eu tomasse as minhas decisões baseadas no que eu quero, eu ia falhar muito. Esses dias eu tinha discutido com uma pessoa e ela tinha discutido feio comigo. E eu ia responder à altura e Deus falou assim: você vai fazer a mesma coisa que essa pessoa. Sabe, e eu não encaro Deus num tom de repreensão, eu encaro Deus num tom de conselho. Sabe, eu não quero mais uma palavra. Eu não quero mais faça isso, faça aquilo. Eu quero saber quem Deus é. Eu quero provar Deus de verdade.
Qual foi a última vez que Deus se visitou no teu quarto, sozinho? Eu estou usando o quarto como exemplo, mas qual foi a última visitação de Deus que você teve, que você ficou mexido e você ficava assim: ah, eu ainda não conheço quem Deus é? Qual foi a última vez que você ficou inconformado e gritou: eu não tenho Deus? A minha maior guerra é essa, que eu olho para as pessoas e eu falo: eu não tenho Deus, eu não carrego Deus, eu não sei quem é Deus. Sabe, eu pegava alguns versículos, eu ficava no meu quarto, e Enoque andou com Deus, não se via mais Enoque, porquanto Deus o tomou para si. E eu pegava e eu rodava o quarto de um lado para o outro e ficava: e não se via mais Enoque, porquanto Deus o tomou para si, porque Enoque andava com Deus. E eu ficava repetindo: Enoque andou com Deus, Enoque andou com Deus. E eu ficava: um dia chegará. Meu Deus! E a frase será assim: e Cauã andou com Deus, não se via mais Cauã, porquanto Deus o tomou para si. E aí as pessoas vão discutir entre si: por que Deus tomou Cauã? Porque ele obteve bom testemunho diante de Deus. Eu espero muito esse dia de eu voltar com ele. Sabe, eu não estou esperando morrer. Romanos 8: nem a vida nem a morte me separarão do Cristo. O que significa? Não é a vida que vai me separar até a eterna intimidade com Cristo. Tudo aquilo que nós podemos experimentar de Cristo já está disponível na terra por meio do seu sacrifício. A Bíblia não fala: morreis para entrar no reino, mas nasceis no reino. Aleluia! E eu não sei você, mas eu estou entrando nesse reino. Você se impressionaria com alguma coisa que eu já vivi. Então é porque você ora para Cristo aparecer fisicamente, porque de vez em quando ele aparece. Então, e você não morreu? Não sei, pergunta a João se ele morreu no Apocalipse. Pergunta a Ezequiel quando ele viu o homem no trono se ele morreu. Sabe a palavra para testemunho? Quando Atos fala assim: dás testemunho, seja testemunho. A palavra é mártires. Não é sobre você mostrar para alguém o que você é, que você é cristão. Quando a Bíblia fala assim: seja minha testemunha, não é tipo assim, seja exemplo, é seja mártir. O que significa que seja alguém morto? Eu estou morrendo todos os dias. E isso sim está me dando autoridade para o seu testemunho. Porque ele escreverá nos nossos corações a sua lei. E nós seremos cartas vivas. Eu não sei você, mas minha oração é: Deus, eu vou ser a pessoa com mais intimidade com o Senhor que existe. Meu Deus! Eu oro e falo assim: Deus, eu quero conhecer no Senhor algo que ninguém nunca conheceu. Eu falo assim: Deus, me mostre as suas fraquezas. Deus, se você fosse um homem, como você se relacionaria comigo? E eu oro esse tipo de coisa e eu acho que Deus fica assim, olha pra mim. Porque eu não estou atrás de uma religião, me perdoa, eu não estou atrás de um culto. Porque quando Deus me encontrou, Ele não estava atrás de uma pessoa para lhe obedecer, Ele estava atrás de um amigo. E eu falei: Deus, se o Senhor é assim, então a gente entra nesse negócio. E todos os dias o que eu mais quero é conhecer Deus. Sabe, eu estava em um local e as pessoas tinham me dormir, eu comecei a orar e eu comecei a gritar: anjos, Deus, eu quero que vocês sejam a minha família. Deus, eu quero que os seus anjos me visitem, porque eu quero conhecer o que está acontecendo. Eu quero relacionamento, intimidade, comunhão. E eu falava: eu quero que vocês sejam a minha família. E o que eu mais choro é: Deus, obrigado por o Senhor ser a companhia que eu não tenho. Obrigado pelo Senhor ser o que eu mais necessito. Mas me deixe saber os lados que o Senhor não revela para ninguém. Me deixe saber o que está afligindo o coração do Senhor. E não se sinalize, mas tem vezes que eu vou dormir e eu sinto como se Deus estivesse chorando. E aí eu quero até dormir, mas aí Deus vem. Sabe,
Tem vezes que eu tô aqui, eu tava na escola, eu tava fazendo algo, e Deus vinha e eu, isso daqui vai ter que esperar. Porque Deus vem. Eu não tô atrás de algo que dê solução à minha vida. Eu tô perseguindo meu amigo Jesus. Eu tô querendo mais de meu amigo Jesus. Faz mais ou menos 4 anos que eu sigo a Deus. E tem sido os anos mais prazerosos de minha vida. Sabe o que é legal? É porque você já acorda sabendo o que vai acontecer. Como assim? Sei lá, Deus avisa. Mas sabe o que é triste? Que Deus me fala assim, calma, você ainda está no raso. Eu não me coloco na posição de alguém que tem intimidade com Deus. Porque eu ainda não sei de tudo. A Bíblia fala em Provérbios que aqueles que buscam a Deus têm resposta para tudo. E, infelizmente eu ainda não tenho a resposta de tudo. Uma vez eu estava com meu violão e eu comecei, Deus, me deixa ter. Qual era o segredo de Enoque? Qual era o segredo de Moisés? Qual era o segredo de Enoque? E eu vi quando Deus gritou no meu ouvido: Cauã, ele não tem uma religião, ele não tem uma lei, ele não tem uma maneira de me buscar. Quando eu estava no início da caminhada, meu pastor sempre me falava assim: Cauã, quando você for orar, não crie regras. Quando você for fazer algo para Deus, não crie regras. Os nossos métodos têm mais nos afastado de Deus do que nos fazem já chegar a Ele. Deus não é alguém superficial para você tratar Ele como se Ele não fosse nada. Deus não é um robô, Deus não é um IA que Ele responde sim, não. Deus é alguém que quer conversar e saber como foi seu dia. Deus é alguém como o Deus de Abraão, que almoçou com Abraão. A Trindade um dia foi almoçar com Abraão. Sabe, naquele momento eu falaria para Deus: Deus, se você não quiser mais me dar Isaac, pode não me dar mais, mas só almoçou comigo. Pera ainda. Sabe qual é a diferença dos amigos de Deus? Porque as pessoas que não são amigas de Deus se conformam. Como assim? Deus fala assim: ei, tem como tu ir ali fazer aquilo? Já quem é amigo, às vezes vai bater um bate-papo com Deus. Vou fazer aqui um personagem, Moisés. Deus chega assim: Moisés, ei Moisés, é o seguinte, eu vou destruir o povo e aí eu dou continuidade pela tua geração. E aí Moisés fala assim: não, Deus, primeiramente, se lembre do que aconteceu com Abraão, Isaac e Jacó. Se lembre da promessa. E agora tu se arrepende. Moisés falou: espera, misericórdia, eu falar para Deus para ele se arrepender. Mas foi o homem com mais intimidade com Deus, né? Que se relacionava com ele face a face. A primeira citação que alguém amigo de Deus acontece com Abraão. E tem um episódio com Abraão, sabe qual é? Ele chega assim: ei Deus, se tiver tantos justos, o Senhor desiste? Desiste. Aí Abraão: mas se tiver só tantos? Qual o nível de intimidade que você tem para você comunicar a Deus o que ele deve e o que ele não deve fazer? Salmo 82 fala de um conselho do Senhor. É um local que o Senhor toma as suas decisões. E está faltando os amigos dele. Sabe por quê? Jeremias 23 fala assim: quem esteve no conselho do Senhor e quem ouviu a sua voz. Se Deus está tomando algumas decisões, você está influenciando nelas. Você sabe as decisões que Deus vai tomar. Deus tem uma agenda imensa para 2026. E eu quero saber o que Ele vai fazer em 2026. Eu gosto de abrir meu YouTube e pensar assim: profecias a respeito do Brasil. E eu fico escutando para ver se está batendo em conformidade com aquilo que Deus está me falando. Que eu me sinto responsável a respeito do que o Senhor vai fazer. Eu me sinto na necessidade de se mover conforme a nuvem está se movendo. E o meu maior medo não é morrer sem ter cumprido meu propósito.
não é morrer sem ter, sei lá, chegado ao auge do meu ministério. Meu maior medo é morrer e não ter alcançado o maior nível de intimidade com Deus que eu poderia ter alcançado aqui. Sabe por quê? Porque o que eu enxergo, sinceramente, me perdoe, mas o que eu enxergo muito nessas pessoas que têm promessa a respeito do ministério, de ser cantor, de ser pregador, é que eles usam a oração, o jejum, para um meio, para um fim. Qual é o fim? Ser famoso, ser alguém reconhecível, ser um pregador grande. Pelo amor de Deus. É por isso que a gente não tem avivamento, a gente ainda perde o nosso tempo com o meu chamado, o meu propósito, o meu ministério. Você não é a última bolacha do pacote. Por isso que eu vejo tanta gente no altar que não tem Deus. Eu converso direto com meus pastores e eu falo assim, eu sei contar nas mãos os pastores se tem Deus aqui no Juazeiro. Eu consigo citar. Não é sério, tem vezes que eu vou e eu, caraca, é fulano. Eu não estou falando que Deus não pode operar, mas as pessoas carregam o nível de Deus, níveis de Deus. É perceptível. Fizeram um estudo de uma galera que estava no seminário. Eu não sei se era 50 ou era 100 pessoas que estavam se preparando para serem pastores, para pastorear uma igreja. Dessas 100 ou 50, sabe quantos tinham uma vida regrada de oração, jejum e palavra? 3. Então, se a gente tem 50 pessoas, desses 50, as outras 47 que vão pastorear igrejas, elas não têm vida de oração, nem de jejum, nem de palavra. Então são 47 igrejas com pastores que não têm vida com Deus. Agora vamos dizer, se tem 1000 pastores, e desses 1000, aumentando, só vai ter 10 a Deus. Então a gente vai ter muitas igrejas que Deus não é visto nem tocado, porque ninguém está buscando aí. E eu tenho medo de tornar a minha missão, o que Deus quer comigo, uma resposta que não é uma resposta. Eu não estou buscando mais unção, eu não estou buscando um ministério maior, estou buscando mais amizade com Deus. Você pode, se alguma vez você tiver dúvida, pergunta assim: Deus, qual é seu amigo? Se você duvidar de Deus, pergunta aos demônios se eles me conhecem. Porque já faz um tempo que eu estou nessa caminhada. E é dias e noites eu me gastando. Deus, o que é que o Senhor quer? É várias as vezes que eu choro: Deus, apareça, por favor. E eu não tenho vergonha de falar, quem é muito próximo a mim sabe. Eu falo assim: Letícia, se Deus me pedisse isso, não é querendo mentir não, mas eu não me entregar, ó, porque eu gosto muito disso. Mas Cauã, como você é um pecador, eu não sei, eu só sei que eu quero mostrar para Deus assim, eu realmente sou, que eu sou alguém fraco. Mas no final das contas, Deus vai me convencendo e acaba entregando. Eu estava numa pregação, o tio Rosângela estava pregando sobre, para as crianças, a respeito do tesouro. Daquele que Jesus fala sobre o tesouro, onde está o seu coração e tal. E eu virei para um colega e falei assim: e agora, sinceramente, teu coração está em Deus? Ele, não. Aí ele virou para mim e falou assim: e o teu? Também não. Eu não tenho para que mentir, eu sou fraco, mas eu sou alguém quebrantado. Eu sou alguém que quer Deus de verdade. E Deus, ele não está atrás de meus acertos. Quem que já assistiu o filme Acabando? Para mim é uma das melhores representações que tem de Deus. Que ele chega assim e ele trata com humanidade. A minha oração às vezes é: Deus, eu quero me relacionar com o Marcos, se relaciona com o Senhor. Que não é um Deus que está atrás dos meus aceitos, mas é um Deus que está atrás da minha intimidade. Certa vez Santa Teresa de Dávila falou assim: Deus, eu sou tão miserável, como o Senhor pode me amar? E aí Jesus falou assim para ela: porque eu não te amo pelo seu desejo, porque eu não te amo pelo que você faz certo, mas pelo seu desejo de fazer o certo. Aleluia. Deus sabe o desejo que eu tenho de mudar, mas se eu não consigo, uma hora
a graça, a presença vai me transformar. Porque é de glória em glória, de fé em fé. Não é tão rápido assim, mas eu estou no processo. E eu não estou no processo de ser a pessoa mais santa, mas eu estou no processo de ser a pessoa mais íntima. Aleluia. Eu não estou caminhando por resposta. Eu não estou caminhando atrás de Canaã. Eu estou caminhando com Deus. Canaã vai ser só a resposta da minha caminhada. Porque eu tô que nem Osés. Quando eu estou muito longe de Deus, eu fico, Deus me chama para o deserto. Eu gosto da vida de João, que nasceu, cresceu, viveu no deserto. E aí quando ele sai, ele fala assim, eis o cordeiro. Todo mundo quer ser uma voz, você está escutando nada. Sabe por que Zacarias gerou a João? Porque ele passou um tempo mudo. Só pode gerar uma voz sem se calar. Só tem direito de falar quem ficou calado, escutando. O nível de autoridade que Deus deu a João foi por conta da resposta de Zacarias. Uma pessoa que foi calada. Eu quero que você se coloque de pé. Da minha vida. Eu só busco a Deus porque Ele falou. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Aleluia. Meu Deus. E o desejo do meu coração é Deus. Diminui aquelas barreiras que me impedem de chegar ao Senhor. Senhor, se achegue mais a mim. Essas são minhas orações diárias. Deus, quebra toda barreira. Deus, se achega a mim, por favor. Deus, me deixe ser mais íntimo. Deus, por favor, fica perto de mim. Todos os dias eu acordo com um santo sofrimento, um santo quebrantamento, que é: Deus, por favor, seja meu amigo. Deus, por favor. Eu fico, Deus, me tira o profético, me tira os dons, me tira o ministério, mas não me tira a sua voz. Eu fico, Deus, me tira tudo, eu não consigo viver sem desfrutar. Quase todos os dias eu choro e eu começo: Deus, eu tô com saudades. Deus, eu sinto a sua falta. Deus, fale alguma coisa. E quando eu não tenho resposta, eu começo a bater no chão, eu começo a bater nas paredes, eu puxo os meus cabelos e eu falo: Deus, por favor,